Olá, seja bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre a prova do exame da ordem 42, agora recente, em tributário. E eu vou te trazer primeiro a peça profissional corrigida para vocês, tá bem? Então eu vou estar aqui mudando a imagem para vocês poderem acompanhar e vamos à leitura da peça. Primeiro, né? A Sociedade Empresária ABC Limitada, com estabelecimento no município X, sede da comarca da Vara Única, ele já deu o endereçamento para você aqui. Especializada em reciclagem de lixo, foi contratada para prestar serviço de remoção, tratamento e reciclagem de lixo no município Y, local onde recolheu o ISS, Imposto sobre Serviços, devido naquela operação. Então, a gente tem um município X, que é a sede, e o município Y, que foi o local onde ele recolheu o imposto. Tá bem? E lembrando que você tem que saber qual é o serviço. Ela é especializada em reciclagem. Ok. Meses após, recebeu uma notificação de débito da Secretaria da Fazenda do município X, cobrando o ISS daquele serviço prestado no município Y, sob a alegação de possuir estabelecimento fixo em seu território. Na notificação, então, houve uma notificação de débito. Isso aqui é importante. Na notificação foi aplicada uma multa de 150% do valor do imposto cobrado. E a sociedade empresária foi advertida de que, caso não pagasse a dívida no prazo de 30 dias, teria o seu estabelecimento interditado. A sociedade empresária o ou a contratou como advogado ou advogada para defender seus interesses e promover a medida judicial cabível, tendo urgência, sobretudo, em razão da ameaça de interdição do estabelecimento. Por se tratar de serviço de reciclagem de lixo, a sociedade empresária precisará comprovar o exato local em que o realizou, devendo juntar fotos e requerer prova pericial. Diante dos fatos expostos, redija a medida judicial cabível para o seu cliente, para que seu cliente não tenha que pagar tal tributo e respectiva multa, nem tenha seu estabelecimento interditado, ciente de que será necessária dilação probatória. Essa prova foi muito legal. Por quê? Conversar um pouco. Primeiro, ele fala ISS. Quando eu penso ISS, começando a questão, eu vou lá nos impostos, né? Isso, municipais. Ah, eu tenho dúvida. Você vai na sua Constituição e acha onde estão os impostos federais, estaduais, municipais, que a gente já tem mapeado nos nossos cursos. E você acha o ISS, Imposto Municipal, no 156, inciso 3. E você vê que é o Imposto sobre Serviços. Nós marcamos também, lá tanto embaixo, alguns vademecums já tem, do ISS, a Lei Complementar 116 de 2003. Nós sabemos que não tem ISS no CTN, você estudou comigo, você sabe. Ela está na Constituição e na Lei Complementar 116 de 2003. Então, eu vi qual é o serviço. O que é que eu vou fazer? Eu vou ver se tem esse serviço na lista lá do ISS. Tá certo? Primeiro ponto. Segundo ponto, eu vou ver, existe o local onde é a sede da empresa e existe o local onde foi prestado o serviço. Lá na lei, eu vou ver para qual deles eu devo pagar ISS. Cecília, eu não lembro. Olha na lei complementar 116. Então, você tem tudo na mão. Terceiro ponto, né? Ele falou que houve notificação. Você que estuda sabe que notificação é lançamento, tanto do ISS quanto de multa. E uma multa confiscatória de 150% do valor do tributo. Então, nós já pegamos aí o ISS, a lei aplicada, o artigo constitucional. Se há notificação, há lançamento. Eu não entro mais com declaratória. Seria o caso de uma anulatória ou mandado de segurança. Como não chegamos a uma execução fiscal, então seria ou mandado de segurança ou anulatória. Mas ficou na cara que era uma anulatória. Por quê? Porque ele diz que não há dilação probatória. Ele disse outras coisas aqui no finalzinho. Deixa eu subir aqui. Além de não haver dilação probatória, ele disse que a sociedade empresária, ela tem urgência, né? Porque imagine, você tem que pensar no lugar do seu cliente. Cecília, eu fico em dúvida. Imagine você tendo o seu estabelecimento, o seu ganha-pão interditado. Você procura um advogado e faz, doutor, pelo amor de Deus, me ajude. Então você sabe que tem uma urgência, que você vai ter um pedido de tutela antecipada.
né? Então, você já anota isso também. Aí, ele diz aqui no final, deixa eu voltar aqui. Tendo urgência, por se tratar de serviço de reciclagem, a sociedade prefira comprovar o exato local, devendo juntar fotos e requerer prova pericial. Se tem fotos e prova pericial, tem dilação probatória. Mas para você não ficar com dúvida, ele diz aqui, dilação probatória. Então, se tem dilação probatória, não cabe mandado de segurança. Ele lhe deu todas as ferramentas para você identificar uma ação anulatória, certo? Então, tranquilo demais. Quem está estudando comigo, tanto no SERS, que é o curso de segunda fase de aprovação da OAB, eu já vou deixar aí o código promocional, é PROF, sem o A, né? PROF Cecília M, que você consegue se inscrever no SERS, e também a minha mentoria, que você consegue estar estudando comigo ao vivo, 10 encontros antes da prova, toda quarta-feira à noite. Então, muitos alunos já compram o curso do SERS e vêm fazer mentoria comigo do passo a passo, de toda quarta-feira, semanalmente. Tá bem? Então, você tem essas duas opções. E a opção gratuita, que é estar aqui e no meu Instagram, que é 2 de segunda fase, OAB tributário. Eu acho que é assim. Mas eu vou deixar aqui nos comentários, tá bem? Então, vamos lá. Voltando para a questão. Eu esqueço o próprio Instagram, né? Já pensou? Faz parte. Voltando aqui para a questão, então vamos fazer uma análise agora do caso concreto, tá bom? Quais são as perguntas que eu, como professora, passo para os meus alunos? A primeira, qual é a peça processual adequada? A gente já identificou. Seria uma ação anulatória. A gente já sabe que não cabe mandado de segurança, não cabe declaratória, porque já houve o lançamento, que é a notificação, então, ação anulatória, tranquilo. Tá bem? Qual é o endereçamento? Lá na questão, ele falou, deixa eu voltar aqui para a questão, que ele mesmo diz, sede da comarca da Vara Única. Fiquei bem na frente. Comarca da Vara Única. Não é isso? E aí a gente vai montar esse endereçamento. Tá bem? O que mais que eu botei aqui de pergunta? Qualifique o autor. Quem é o autor? É pessoa física ou pessoa jurídica? Você já viu que é uma sociedade empresária ABC Limitada. Ele disse mais alguma coisa? Não, ele só disse isso. Você não bota mais nada. E como é que eu boto? Você vai colocar lá. Com Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, número, tracinho. Com sede no local, tracinho. Você não vai qualificar mais nada. É só o que ele deu. Faça a síntese dos fatos. Nós vamos resumir os fatos bem direitinho. Tá? Para ficar pequeno, você não vai copiar a questão. Você vai saber fazer você vai contar o que aconteceu de forma resumida. A antecipação de tutela, o estabelecimento do sujeito está interditado. O que é que você acha? Que ele vai esperar o final do julgamento do processo para liberar para voltar a trabalhar? Ou que ele vai dizer, doutora, me ajude, libera minha empresa. Então a gente tem que pedir tutela antecipada, tá bem? Por que não tutela de evidência? Porque no gabarito oficial veio tutela antecipada. Porque está caracterizado uma urgência, está fechada a empresa dele, precisa urgentemente abrir. Então seria tutela antecipada. Qual seria seu fundamento jurídico em defesa do cliente? Vou pontuar 3 fundamentos jurídicos que foram cobrados no gabarito oficial, tá bom? Em relação ao município que ele tem que pagar, em relação à multa. Eu vou trazer todos os fundamentos. E os pedidos. Então, vamos começar a responder essa prova. Vamos comigo aqui. Então, primeira pergunta aqui. Qual é a peça adequada? Você já sabe que é uma ação anulatória. Cecília, como você faria essa resposta? Tá aqui, ó. É uma ação anulatória, dada a sua natureza desconstitutiva. Porque eu quero desconstituir o lançamento, né? Tendo por objetivo desconstituir o lançamento tributário que já está definitivamente constituído, reputado ilegal ou irregular pelo contribuinte. Então, na peça profissional, quando a gente estuda no SERS, você vai ter o modelo da peça profissional e você vai ter a aula que eu estou elaborando com você essas respostas, como eu estou fazendo aqui.
Então, você só vai pegar o que está pronto e colocar na peça profissional. E nós temos vários simulados que você vai conseguir responder. Na minha mentoria individual, eu vou fazer com você. Então, toda quarta-feira, perdoe, eu estarei fazendo com você peças. Geralmente dá tempo de fazer quase todas, 90% das peças que caem na prova da ordem. E a gente fica repetindo e a gente vai fazendo passo a passo na mentoria. Por isso que é importante você ter os dois. Se puder, faça os dois. É 100% de aprovação. É tranquilo, é muito tranquilo. Não pode, fica aqui, que eu vou estar continuando com vocês, tá? Então, volta. Você vai pegar o que tá. Primeiro você tirar essas respostas e vai botar depois montada na sua peça. Por quê? Porque lá na peça tem um tópico do cabimento. Você vai justificar por que cabe ação anulatória. Aí você vai dizer: cabe ação anulatória de acordo com o artigo 38 da Lei 6.830 de 80. E você vai copiar o artigo 38 na sua petição. E aí embaixo você coloca: não caberia mandado de segurança, pois há necessidade de dilação probatória no curso do processo, e no mandado de segurança não há essa possibilidade, por ser uma ação célere, que trata de direito líquido e certo, com prova documental pré-constituída, de acordo com o artigo 5º, inciso 69 da CF, e a Lei 2016 de 2009. Cecília, eu preciso falar o artigo do... Não, obviamente. Do mandado de segurança, não. Mas, se falar melhor, quanto mais você souber, melhor ainda, né? Mas no gabarito oficial não seria necessário, mas eu acrescentei, tá bom? Beleza. Qual foi a outra pergunta? Qual o endereçamento? O endereçamento tá aqui. Excelentíssimo. Subi aqui. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, porque é justiça estadual. Dá tracinho, vara única da comarca do município X. Por que vara única da comarca do município X? Porque ele deu na questão. A competência da justiça estadual, porque é ISS. Toda vez que é um tributo estadual, municipal, em regra, a gente vai para a justiça estadual, tá? Aqui na questão, se você ainda não lembra, vou voltar. Ele botou aí, ó, vara única do município X. Tá certo? Sede vara única do município. Por isso que lá no endereçamento oficial é isso aí. Qualifique o autor. Aí você botou esse endereçamento, você vai lá. ABC Limitada, Sociedade Empresária, com inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica CNPJ sob o número? Ele não deu. Com sede no endereço? Ele não deu. Vem por meio de seu advogado, constituído, DOC 1, né? Propor perante Vossa Excelência, propor ação anulatória de débito fiscal, tá? Então, estamos montando aí a nossa anulatória. Continuando as minhas perguntinhas. Faça a síntese dos fatos. Eu fiz questão de fazer essa síntese aqui. Então, vamos por partes. Você não vai copiar a questão, mas você vai contar como se você estivesse contando para um amigo. A Sociedade Empresária ABC Limitada, especializada em reciclagem de lixo, é bom você dizer o que ela faz. Com sede no município X, foi contratada pelo município Y para prestar serviço de remoção, tratamento e reciclagem de lixo. A Sociedade Empresária ABC Limitada recolheu o ISS para o município Y. Você poderia continuar a frase: e recolheu o ISS para o município Y, que é onde foi prestado o serviço. Mas aí, como você já disse no início, né? E recolheu o ISS para o próprio município Y. Pronto. Eu coloquei uma frase separada. Tanto faz. Ocorre que meses depois, a Sociedade Empresária ABC Limitada foi notificada a pagar o ISS para o município X pelo serviço prestado no município Y, por ser o município X o local do seu estabelecimento fixo. Cecília, eu estou numa dúvida. No lugar de sociedade empresária, eu posso botar a autora, a sociedade autora, a parte autora? Claro, claro que pode, tá bem? Não tem problema nenhum. Como você achar melhor na hora da sua prova. Ok. Então, vamos lá. Além disso, na notificação do município X, aplicou uma multa de 150% do valor do ISS, com prazo de até 30 dias para pagar, sob pena de ter seu estabelecimento interditado. Então, você já fala que ela pagou, que aplicou a multa foi cara, e tem que falar que o estabelecimento estava com risco de ser interditado. Também, dessa maneira, não restou alternativa ao autor se não recorrer à tutela jurisdicional para sanar o seu problema. Então, aqui, nas nossas aulas, a gente já faz síntese dos fatos. Tá? Se você está assistindo essa aula pelo CERS,
seu sortudo, seja muito bem-vindo, porque aqui você vai ter aulas com conteúdos profundos para você não ter dúvida, tá? Essa aula também está no canal do YouTube, então eu estou falando tanto para quem já está no SES, que eu coloquei essa aula no YouTube para as pessoas irem conhecendo como foi a prova da ordem agora aplicada e que tem um pouco de aprofundamento nesse tema, tá bem? Então, você que está aqui no SES com a gente, vamos continuando. Nós vamos estar trazendo várias questões assim. Essa é só mais uma, que foi a OAB recente. E aí eu estou botando para o pessoal que estava pedindo, tá bom? Continuando, então, a síntese dos fatos você vai estar fazendo aqui e eu vou estar sempre corrigindo com vocês. Nas aulas, vamos lá. As peças que eu trouxer, eu vou estar falando dos fatos, mas isso é muito simples. Você faz um resuminho, como se você estivesse contando história para um amigo, tá bem? Dessa maneira, acho que eu já li essa parte, né? Não restou alternativa ao autor, se não recorrer à tutela jurisdicional para sanar seu problema. Cecília, precisa desse finalzinho, é bom você dar um fechamentozinho para ficar bonitinho, tá? Eis a síntese, é o resumo dos fatos. Faz um resumo, uma frase de fechamento, tá bom? E se eu esquecer, tá tudo bem também, você não vai perder ponto por isso. Quanto mais lapidado, porque o meu trabalho no curso é lapidar a peça de vocês. Então, quanto mais perfeita, melhor. Mas se não botar isso, tá tudo bem também, tá bom? A antecipação de tutela justifique. Beleza. A antecipação de tutela, você vai dizer que é nos termos do artigo 294 e seguintes do Código Processual Civil 2015, considerando-se que essa sociedade empresária está em vias de ter seu estabelecimento interditado. Isso é só uma ideia do como você escrever. Caso não pague a ilegal dívida e respectiva multa, faça necessário o pedido de tutela de urgência, consoante o artigo 300 e seguintes do Código Processual Civil. Essa tutela de urgência é a tutela antecipada que a gente vai pedir dentro da ação. E demonstrado, aí você tem que demonstrar na tutela de urgência o fumo boniuris e o periculo in mora. O fumo boniuris é que o direito alegado é plausível. Por quê? Porque o fundamento, ele está dentro da lei, porque há uma ilegalidade e o fundamento jurídico que você vai trazer em defesa do seu cliente, ele é plausível, tá certo? E o perigo da demora, periculo em moda, já que a sociedade empresária pode ter grandes prejuízos, de modo a se abster a efetuar qualquer recolhimento a título desse imposto em multa, aí ela vai ter o estabelecimento interditado e ela não vai poder mais trabalhar. Então, a gente vai pedir a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, de acordo com 151, inciso 5 do CTN, que diz que, em caso de tutela antecipada em ações, a gente pode pedir a suspensão da exigibilidade. Entendeu? E sendo a medida reversível, não tem problema nenhum, não é um pedido impossível, a gente pode pedir essa tutela tranquilamente. Perfeito, vamos ao prosseguimento. Qual seria o fundamento jurídico do cliente? Eu vou trazer os três oficiais, tá bom? Então, primeiro, no mérito, você vai dizer que o ISS é devido no município Y, que é o local da prestação do serviço. Onde é que está isso? No artigo 3º, inciso 6 da Lei Complementar. Como eu disse, você vai na Lei Complementar e você já vai achar esse fundamento. Você tem que estar lendo a legislação, você tem que estar marcando a legislação. E aqui nos cursos do SES, no nosso curso de tributário, segunda fase, a gente faz isso. Então, você que é nosso aluno já teve a aula de Vademecum, já está com seu Vademecum marcado e está tranquilamente fazendo essa questão. Tá bem? E aí, ó, você tem aí o inciso 6 certinho, que ele fala exatamente o serviço cobrado na prova. É para fazer essa prova sorrindo, tá? Subir aqui. Vamos para o segundo fundamento. Então, anota aí o primeiro. Artigo 3º, inciso 6, da Lei Complementar 116. Você vai sempre botar muito bem explicado. Você não vai só dizer o artigo, você vai dizer o ISS é devido no município, porque é o local, de acordo com o artigo que diz. Então, o fundamento é muito bem bonitinho. Se você está assistindo essa aula aqui agora, o que você vai fazer? Print. Faz um print. Depois você vai fazer a sua petição. E aí você coloca bem bonitinho do jeito que tá. O print. Tá bom? Fundamento 1. Para não ficar um vídeo muito longo, eu vou passar para o 2. Você pode pausar o vídeo, ou você pode fazer um print, ou você pode anotar, como você quiser. No fundamento 2, eu tenho que a multa, ela é confiscatória. A multa é 150%, ela ultrapassa o próprio valor do imposto.
ela tem uma natureza de confisco, de tomar, entendeu? Então, onde é que está a vedação ao confisco? No artigo 150, inciso 4 da Constituição. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, Estado, DF, município, utilizar tributo com efeito de confisco. Confiscar é tomar. É como se você tivesse pagando duas vezes a mesma coisa. Fica muito exorbitante, 150%. É mais que o valor do tributo. Não tem fundamento para essa multa. É proibido pela Constituição. Tá bom? Princípio da vedação ao confisco. Quem assiste às nossas aulas já conhece, tranquilo. E o último fundamento está aqui. A ameaça de interdição ao estabelecimento é uma sanção política. É um meio coercitivo indireto e ilegal de cobrança de tributo, porque vai impedir o livre exercício de atividade econômica. Então, a súmula 70 do STF diz que é inadmissível a interdição do estabelecimento como meio coercitivo para a cobrança de tributo. E a súmula 547 do STF também diz: não é lícito a autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais. Gente, estampilha é uma coisa bem antiga, que eles carimbavam, era tipo um selo que eles davam para quem pagava tributos, tá certo? Então, mas tem essa súmula aí. Então, não é lícito ele interditar ou ter meios coercitivos para a cobrança de tributos, tá bem? A livre iniciativa, o exercício da livre atividade econômica, está no artigo 170 da Constituição. Eu, Cecília, teria colocado ele também, mas o gabarito oficial não colocou. Então, tá tudo certo. Tá bem? Esses foram os três fundamentos do mérito, e aí você faz exatamente a ameaça de interdição, de acordo. Cecília, se eu só botar uma súmula, você vê que a banca oficial botou ou. Se eu botar a súmula 70, tá de bom tamanho. E nós estamos marcando súmulas. Se você que está assistindo essa aula, o que você vai fazer? Todo fundamento que eu trago na aula, você marca como eu ensinei na aula de Vademecum, tanto com clipe quanto eu gosto do lápis. Faço um traço de lápis, porque se alguém da banca implicar no dia, você não perde seu Vademecum. Eu sou muito precavida, tá? Mas fica a seu critério. Eu fiz assim na minha prova da ordem e deu super certo. Foi aprovado. Bom, os pedidos rapidamente aqui. Nos pedidos, você vai requerer aquilo. Deixa eu baixar aqui só para a letra B. A letra B eu mudo. Aquilo que é típico no Código Processual Civil, o gabarito oficial disse isso. Tudo que for típico para uma ação anulatória. Lembrando que tem produção de provas, pericial, além de respeitar as normas de fechamento da peça. Então, você vai pedir que defira a tutela de urgência. Primeira coisa, libere o estabelecimento do meu cliente. E aí, para fins de cessar, suspender a exigibilidade do crédito, de cessar a cobrança, tá? De acordo com o artigo 151, inciso 5. A gente pode acrescentar para fins de cessar a cobrança indevida, acrescentar depois aí no material. E suspender a exigibilidade do crédito, a citação da ré, da parte ré, que é quem? O município. Se fosse do réu, município. Mas como a gente botou parte, município, que é o X que está cobrando, para querendo responder nos termos da presente ação. Aí eu vou subir aqui, né? Na letra B eu subiria. Na letra C, que seja julgada procedente a ação para fins de que seja determinada a anulação do lançamento, declarando indevida a tributação do ISS para o município X e também da multa de 150 do valor do tributo, em virtude de ser o ISS devido ao município Y, local da efetiva prestação do serviço, e da multa de caráter confiscatório, em virtude de serviço ser do local e da multa ter caráter confiscatório. Então, esse lançamento tem que ser anulado. Letra D. Descer aqui. Condenação do município X ao ressarcimento das custas processuais ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, parágrafo 3º do CPC. Indicação das provas a serem produzidas, conforme 319.6. Esses são os pedidos básicos. Você pode colocar, inclusive, prova pericial. Porque lá no início da questão, ele botou aqui, não foi? Dilação probatória, prova, inclusive prova pericial. Então, acrescenta nos seus pedidos, por favor, inclusive provas
Prova pericial, de perícia, né? Chamando um perito. Tá bem? E ainda, vou subindo aqui para a gente poder visualizar. Indicação das provas, aí botei inclusive pericial. A letra F é a opção pela não realização da audiência de conciliação ou mediação, conforme o artigo 319, 7, pois pode haver dispensa por se tratar do direito que não admite autocomposição, conforme o 334, parágrafo 4º, 2 do CPC. Valor da causa, consoante o artigo 291 do CPC, termos que pede deferimento, local, data, advogado, OAB. Vamos lá, falar um pouco sobre esse final. Cecília, eu posso botar meu nome? Não. Você não pode se identificar na prova. Você não pode botar data, você só vai colocar local, data, advogado, barra OAB, do jeitinho que tá aí. Certo? Espero ter esclarecido essa peça. Foi uma peça tranquila. Se você não achou, tá tudo bem. Você está estudando. É isso que eu falo aos meus alunos. Tá fácil para quem está estudando. Se você ainda está começando, vai ficar para você também. Contem comigo e aí no próximo vídeo eu vou trazer as questões. Até a próxima. Se Deus quiser, fiquem com Deus. Tchau, tchau.